Receba Ele agora. Ofereça algo para o teu Deus. Ele já está aqui. Ele já está aqui, Senhor. Nós te oferecemos as nossas palmas. Nós te oferecemos a nossa adoração. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Desperta em nós, Senhor. Desperta em nós um desejo ardente de te adorar. De te adorar, Senhor. Senhor, derrame hoje sua glória neste lugar sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos mais uma vez ser renovados, transformados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome. Seja adorado neste ambiente, seja adorado neste lugar. Nós te adoramos, te amamos, te desejamos, Senhor. Te desejamos mais que tudo. Mais que tudo. Vem, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Porque é só na tua presença que encontramos a verdadeira vida e propósito, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E a igreja canta: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, canta comigo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Lindo, lindos anjos cantando numa só voz, a força da igreja adorando. Aleluia. Vamos atrair o céu, atrair os céus, atrair os céus, céus abertos sobre a tua igreja, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Essa é a voz da tua noiva. Recebe, recebe. Glória. Diga: santo, 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 santo. Tu és santo, Deus, tu és santo, santo.
que já pisou na presença, só quem já pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Santo, santo, santo. Diga que ele é santo, o santo dos santos, o único digno de todo louvor, de toda adoração. Erga sua voz o mais alto que você puder e declare isso. Santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Presença mais desejável é a do Senhor, é a do Senhor, que nos transforma, que nos renova. Aleluia, nós chamamos Deus. Mais uma vez. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Esse é o melhor aplauso ao Senhor. Nessa noite, enche esse lugar de adoração ao Senhor. Ele está aqui, é nesse lugar que nós queremos estar. Eu quero estar nesse lugar, Jesus, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Diga a Ele, eu quero estar nesse lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Oh, em tua presença, Senhor Jesus. Santo, Santo Espírito, eu me rendo ao teu
ti, Jesus. O nosso lugar em ti, Jesus. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Sim, Senhor, nos ajuda a permanecer em tua presença, Senhor Jesus. Nós queremos estar em tua presença, Senhor Jesus. Chame por Ele, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu, age, se renda a Ele. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh, te rendemos adoração, adoração. Encontre em nosso coração, Senhor, verdadeiro adorador a ti, Jesus, a ti, Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh, o que dizer? O que fazer quando Ele vem? Você pode dizer que Ele é bem-vindo, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Diga mais uma vez. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
Jesus. Pode morar aqui, Jesus. Pode morar aqui, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Ah, Senhor, só estou esperando o barulho dos teus passos. Oh, você é livre, livre para adorar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, chame, convide ele pra dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes. Oh, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Como o Senhor é lindo, Jesus. O mundo vai tentar imitar, mas amor igual ao teu não há, Jesus. Um amor que deixou sua riqueza, que deixou o seu trono e se fazer homem por amor de nós. Não há amor igual, não há amor igual ao teu, Senhor. Não há mais lindo, não há mais belo que Jesus. Não há mais lindo, não há mais belo que Jesus. Não há, não há. Não há presença mais desejável. Não há presença mais amável, Senhor. É aqui que nós queremos estar, diante da tua presença, Senhor, e receber do teu amor.
para te ouvir, um coração pronto para te receber. Ah, Jesus, 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 encontre em nós. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém, queridos. Nós estamos desde o dia 2 até hoje, encerrando a nossa semana de primícia, onde estamos oferecendo os primeiros cultos do ano ao Senhor, consagrando o nosso ano, dando a Ele toda a honra, toda a glória, por tudo que Ele já fez no ano passado, e também profetizando por aquilo que Ele vai fazer durante esse ano de 2025. Amém? E nada melhor do que encerrar esse ano. Tivemos esse privilégio, né? Faz 2 anos que o pastor ia estar aqui, mas houve um imprevisto, ele não pôde estar. E ano passado ele ligou, perguntando assim: posso ir aí? Aí eu disse: eu deixo. A agenda do homem é muito concorrida. E que bênção, a gente vai encerrar essa semana de primícias hoje com o pastor Luciano Subirá. Pode subir aqui, meu querido. Vamos recebê-lo com alegria. Sempre falo aqui na igreja, pastor, que tem alguns homens que são referências para mim em relação à palavra de Deus. E eu sempre falo que você é um deles. Quando Deus me dá alguma palavra, alguma direção, eu sempre vou examinar ali no seu portal lá, né? E ver o que Deus falou. E tem sido bênção para nós. É uma honra receber o que Deus pode te usar. Muita graça. Normalmente ele fala entre 2 e 3 horas, tá, mano? Então fica tranquilo que ele vai acabar antes de meia-noite. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você pode se assentar, mesmo se você queira ser solidário, ficar em pé comigo. Acho que ainda está em tempo de desejar um feliz ano novo, né? E feliz por poder estar aqui com vocês, e não apenas servi-los na mesa do Senhor, mas a gente conseguir, como o pastor Anderson disse, se redimir, porque eu tentei aproveitar uma passada minha aqui há 2 anos atrás. Eles cancelaram o voo, foi uma complicação, e no fim eu não consegui manter aquilo que havia intencionado. Mas, apesar da correria, isso aqui estava me incomodando. E no ano passado, eu comecei a lembrar muito disso. Eu falei: Deus tem algum plano para esse janeiro, né? E estou feliz que deu certo e que a gente vai poder servi-los. Bom, eu gosto sempre de começar com 2 perguntas que eu não canso de repetir, então deixa eu fazê-las. Primeiro, você está feliz com Jesus? Segunda pergunta: Jesus está feliz com você? Tem os 2 lados, né? Glória a Deus. Bom, é verdade que em muitas das nossas conferências eu falo mesmo 2, 3 horas, mas hoje não
vou fazer isso com vocês, não. Então eu preciso que vocês me ouçam bem depressa para a gente não demorar muito, combinado? Antes de compartilhar a palavra, eu queria só deixar um encorajamento. Nós teremos no final da reunião 2 dos nossos últimos livros publicados. É uma mensagem que Deus me gerou no coração, um grande encargo, né? No ano passado, 2024, eu falei desse assunto mais de 100 vezes para mais de 100 mil pessoas, né? E realmente fiz disso uma prioridade. Mas a razão pela qual falava era convencer as pessoas da importância do assunto, para que elas não apenas adquirissem, mas principalmente para que elas lessem os livros. E esses 2 livros são, e as publicações mais recentes, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual, né? Eu já cheguei a pesar quase 60 quilos a mais. E Deus mudou completamente a minha maneira de olhar e entender a questão do corpo. Não apenas buscando saúde com a inteligência de investir no futuro e na velhice, mas o entendimento da teologia do corpo, né? O templo do Espírito Santo que nos foi confiado, a responsabilidade que nós temos. E eu tenho certeza que essa mensagem pode te ajudar muito. Também fiz uma pequena ponta e participação como coautor do livro do médico que mais me ajudou na última década nesse processo, Dr. Aldrin Marshall. Ele escreveu Rumo aos 120 anos. Não confundir com Rumo aos 120 quilos, tá bom, gente? Rumo aos 120 anos. Como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. A verdade é que nosso projeto era escrever um livro juntos. Mas à medida que a gente foi descarregando o material, a gente achou que ia ficar muita coisa para um livro só. E acabamos separando esse material, mas temos feito a divulgação dele desde o início, né? Em conjunto, ainda cada livro saiu por uma editora. E até naqueles assuntos que a gente aborda o mesmo enfoque, a gente tentou fazer isso de forma complementar e não repetitiva. Cada um dos livros hoje está à disposição de vocês aí com menos da metade do valor do preço de capa, né? Você não vai achar esse preço em lugar nenhum. Minha intenção não é fazer comércio, eu não ganho com a venda dos livros, eu espero apenas, né, que esse material te ajude. Só que você vai economizar em comida depois de comprar os livros, já justifica o investimento que você vai fazer. Então, fica aí o encorajamento. No final, esse material vai estar à disposição de vocês. Dito isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Isso vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também uma espécie de trilho da nossa reflexão aqui juntos. Provérbios, capítulo 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua tradução, acompanhe comigo. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Nessa semana especial aí de início do ano, quando vocês separaram esse tempo para buscar a Deus, eu sei que há uma ênfase sendo colocada aí nas primícias. Eu quero te encorajar a entender o conceito bíblico. A palavra primícia significa os primeiros frutos. Mas nós precisamos entender que quando Deus instituiu isso, Deus institui esse princípio, obviamente tentando nos levar à compreensão não apenas de uma única prática, mas de uma lei espiritual que está por trás dela. Eu gosto de chamar isso de a lei das primícias. Eu quero conversar um pouco a respeito disso. Eu lembro que eu cresci vendo meu pai, minha mãe, já separando o tempo devocional com Deus logo pela manhã. E a minha pergunta era: por que vocês fazem o devocional logo cedo? Eles diziam: nós santificamos as primícias do dia a Deus. Eu perguntava ao meu pai: por que a igreja se reúne no domingo, o primeiro dia da semana? Eles diziam: que nós santificamos o primeiro dia da semana, né? E muitas vezes eu não conseguia entender essas declarações, mas à medida que o tempo foi passando e Deus foi me permitindo entender alguns princípios, eu gosto de estudar a Bíblia procurando padrões, né? Aquilo que é recorrente, né? Aquilo que se repete, de maneira que a gente percebe que Deus não deu só informação, mas Ele trabalhou que nós
Nós temos uma cultura, ela é muito parecida no Brasil todo. O Brasil é um país de proporções continentais. Então, a gente tem uma diversidade aí de sotaques, né, de alimentação. Então, você olha a cultura alimentar de um estado, às vezes bem diferente do outro, principalmente nas regiões. Aliás, falando nisso, a gente tem que dar o braço a torcer e dizer que a culinária paraense é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. E a gente ora para não ficar com inveja, para não pecar por inveja de vocês. Eu falo, Deus, por que é que não tem jambu, tucupi, açaí, cupuaçu na nossa terra? Mas Deus é tão bom que a gente tem uma colônia de paraenses na nossa igreja. E você sabe, eu viajo muito, gente. Você sabe que você reconhece um paraense de longe. No aeroporto é só ver o isopor. Você sabe que ele não só é o paraense, mas ele está traficando peixe, açaí, cupuaçu. Então eu comecei a chamar os paraenses da igreja e falar assim, olha, eu quero entrar na rota do tráfico. Então, quando você for visitar o parente, ou o parente vier visitar vocês, e vier aquele isoporzinho, 10 litros de cupuaçu, lembre da porção do sacerdote, lembre-te de Simão, 1 litro, né? E a maioria só ri, eles não entregam. Porque se o açaí é valioso aqui, gente, você imagina lá, né? Que não chega, e quando chega, não chega tão bom como o daqui. Mas, apesar do Brasil ter toda essa diversidade, né, cultural, alimentar, em várias questões, tem uma coisa que para mim ela parece repetir em quase todos os estados. Não é um hábito muito da geração mais nova. A gente que tem pelo menos perto da minha idade está habituado com isso. Então deixa eu fazer a entrevista. Aqui no Pará tinha aquele hábito de muitas vezes quando o aniversariante vai cortar o bolo, mesmo que o bolo não seja lá essas coisas, né, ele poder oferecer o primeiro pedaço do bolo a alguém que quer honrar. Tinha isso por aqui também. Por que o primeiro pedaço do bolo é oferecido a alguém que o aniversariante quer honrar? Aquela parte do bolo não é mais gostosa do que o resto do bolo. Mas quando aquela pessoa recebe o bolo antes das demais, o aniversariante está dizendo, todo mundo que está aqui é importante, é precioso a ponto de ter sido convidado. Mas dentre os convidados, você é a pessoa que eu quero mais honrar. O que existe por trás disso não é uma questão prática de a parte do bolo é mais gostosa, ou o que será feito com ela, mas é uma mensagem sendo comunicada. Desde 1997, quando eu publiquei meu primeiro livro, e agora já são 24 títulos publicados, eu tenho um ritual que eu sempre obedeço. Toda vez que a gráfica me entrega um livro impresso, e isso vale para qualquer título novo, vale para quando a gente publica numa outra língua, né? E aquele material novo chegou, eu abro uma caixa, a primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu pegar, ele é da minha esposa. Eu lembro que uma ocasião eu passei na gráfica pegar os livros, porque não dava tempo de eu esperar eles enviarem, então eu já estava saindo de viagem, precisava levar os livros, e quando passei a pegar, o funcionário da gráfica que me atendeu falou, olha, deixa eu te mostrar a qualidade, antes do senhor carregar o carro, ver se o senhor aprova. E ele abriu uma caixa, tirou um exemplar, mostrou. Eu falei, não, tá legal, estou levando. Ele pegou, puxou da minha mão e falou, esse aqui já é meu. Aí eu puxei da mão dele de volta e falei, esse não é seu de jeito nenhum. Você pega qualquer outro livro que você quiser dessa caixa e qualquer outra caixa, mas o primeiro tem dono. Ele ficou me olhando sem entender. Eu falei, o primeiro é sempre da minha esposa. Aí ele falou para mim, o senhor quer que ela leia o livro primeiro? Eu falei, meu amigo, normalmente ela já leu o manuscrito antes de ser publicado. E antes disso, ela já me ouviu pregar essas coisas. Tem hora que ela nem quer ler o manuscrito, porque ela já sabe de cor o que está lá. Eu falei, então, por que o senhor dá o primeiro? Ele falou, nem é numerado, né? Eu falei, ela sabe que o primeiro que eu ponho a mão é dela. Isso não tem nenhuma intenção prática, né? Ah, ela vai ler o livro, está numerado. Não, é só para poder comunicar a ela uma mensagem. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu não teria feito nada do que eu fiz no ministério sem o seu apoio. Então, quando ela recebe aquele primeiro livro, que ela normalmente vai ler no máximo a dedicatória, o que conta não é a parte prática do que será feito com o livro, é o reconhecimento de quem está entregando. E eu quero que você, a partir dessa lente cultural, entenda o que a Bíblia está falando sobre primícias. Existe algo a respeito disso que nós precisamos entender. Mas antes de avançar no texto, eu e você precisamos entender que Provérbios 3, ele nos apresenta um propósito e nos apresenta também uma consequência. Consequência é o efeito colateral do cumprimento do propósito. E muitas vezes nós confundimos e trocamos propósito com consequência.
Qual o propósito de entender e praticar essa lei espiritual que não se resume à contribuição, né? Isso é apenas um dos vários aspectos da lei das primícias. O propósito é honrar a Deus. Honre a Deus com os teus bens e com as primícias da sua renda. O propósito é honrar a Deus. A consequência são celeiros cheios e lagares transbordantes. Infelizmente, os crentes começaram a inverter. Eles fizeram dos celeiros cheios, ou da possibilidade de lagares transbordantes, o propósito, e honrar a Deus virou consequência. E quando eu e você não praticamos o princípio como ele deve ser praticado, ele não costuma funcionar. Algo que eu tenho descoberto nas Escrituras é que não adianta apenas fazer a coisa certa. A gente precisa aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. E há inúmeros exemplos disso. Então, por exemplo, Tiago, ele escreve e diz, né? Tiago capítulo 1, a partir do versículo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pedir é uma forma de receber de Deus? Sim ou não? Sim. Mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando. E diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada, agitada pelo vento. E ele termina dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Agora não é nem só mais a questão da sabedoria, ele vai receber nada. Então pedir é a coisa certa para se receber de Deus. Mas se não for feito da forma certa, com fé, não vai dar resultado. Vamos dar um outro exemplo? O apóstolo Paulo fala do cálice da bênção que abençoamos, quando fala da ceia. Ele não chama o cálice de abençoado. Ah, é abençoado o que nós o abençoamos. Não, ele diz, ele é o cálice da bênção. Ele tem bênção. Quando eu e você temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, existe bênção. Você pode dizer amém? Agora, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. E depois do autoexame, ele diz, e assim coma do pão, beba do cálice. Ele diz, porque se alguém participar do corpo do Senhor de modo indigno, em vez de abençoado, ele vai ser réu de juízo. Então, cear é a coisa certa para ser abençoado? Sim. Mas se for feito do jeito errado, não vai funcionar. Quando nós entramos no terreno da contribuição ou qualquer outro, é a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus se agradou da oferta de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Os dois levaram uma oferta, porque Deus se agradou de um, mas não do outro. É só você olhar o final da história. Em Gênesis 4:7, Deus fala assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então Deus está dizendo, você só não foi aceito porque não procedeu bem. O problema não era o que ele fez, porque os dois trouxeram uma oferta a Deus. O problema estava no como foi feito. E quando nós olhamos para esse princípio, isso tem que nos fazer repensar algumas coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. E o que a Caim fez? Caim fez o oposto. Então, se primícias significa os primeiros frutos, algo que nós temos que entender. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador. Cada um tinha uma área de negócio diferente. Os dois ofertaram do seu trabalho. Mas o Abel, ele vai lá e pega das primícias do rebanho. A palavra primícia significa os primeiros frutos. Então, as primeiras crias estão sendo geradas. Em vez de comer, usufruir, vender, negociar, ele pega os primeiros frutos e ele vai oferecer a Deus. O que ele está dizendo para Deus? Deus primeiro, eu por último. Nós estamos falando de honra. Você sabe o que significa o verbo honrar? A palavra honrar, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, ou com os dicionários, ela significa fazer distinção, fazer diferença, distinguir. Então, quando Abel coloca Deus à frente e ele por último, ele está fazendo distinção, está dizendo, Deus, o Senhor vem antes de mim. Agora, o que é que Caim fez? A Bíblia diz lá em Gênesis 4 que Caim trouxe no fim de uns tempos. Outra versão diz ao cabo de dias, no fim de uns tempos, ele trouxe uma oferta ao Senhor. A palavra tempos, ela é indefinida no original hebraico, mas a palavra fim é muito específica. A palavra tempos, ela pode ser dias, semanas, meses, mas o que é indiscutível ali, enquanto um colocou Deus primeiro, o outro deixou Deus por último. E se ele deixou Deus por fim, ele já tinha comido o fruto do seu trabalho,
ele já tinha usufruído, ele já tinha feito tudo o que queria. E no final, ele para, dá uma olhadinha para trás, sobrou aí? Sobrou. Então dá para Deus. Agora a pergunta é, Deus foi honrado? Deus foi colocado em primeiro lugar? Não. E ao que eu tenho entendido, é que Deus nunca esteve interessado na nossa oferta. Deus sempre esteve interessado na mensagem que ela comunica. E Ele nos ensina não só a declarar uma mensagem, mas a, por meio disso, agir de forma correta em relação ao coração. Gente, a lei de dar e receber é inquestionável nas Escrituras. Dai e ser-vos-á dado, né? Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, né? Vos darão. Mas eu e você precisamos entender que Deus nunca estabeleceu um método de barganha. Eu vou entregar algo, tipo um título de capitalização, para conseguir multiplicar e ter o retorno. Porque muitos de nós, às vezes, estamos usando os sistemas que Deus estabeleceu para cultivar e desenvolver a avareza. Então Deus falou de um efeito colateral. Mas quando Ele está dizendo, se você me honrar, 1 Samuel 2,30 ele diz, eu honro os que me honram. Se você me honrar e me colocar em primeiro lugar, eu vou te abençoar, não é uma barganha. O que é que Deus está dizendo? Se você me colocar em primeiro lugar, e eu de fato ocupar o primeiro lugar do seu coração, e não tiver concorrentes, porque eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia, mas a única coisa claramente chamada na Bíblia de um senhor, que concorre diretamente com o senhorio de Deus no nosso coração, é o dinheiro. Jesus diz em Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro em si não é algo ruim. Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele falou para mim, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca falou isso? Ele, certeza que falou. Eu falei, certeza que não. Não, pastor, eu já te ouvi pregar isso. Eu falei, você está maluco. Eu nunca falei isso. E aí nós começamos aquela disputa. Eu falei, onde é que está na Bíblia? Me mostra. Eu falei, em algum lugar lá que o senhor podia me ajudar a achar. Eu falei para ele, você deve estar falando de 1 Timóteo, lá no capítulo 6, né, onde ele vai falar nos versos 9 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou isso. Eu falei, não, o amor ao dinheiro não é o dinheiro. São coisas diferentes. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, a maioria de nós estava bem na vida, gente. Porque o que falta é grana. Estava tudo resolvido. Agora, o dinheiro não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é. E onde é que está o problema? É que alguém pode ter amor ao dinheiro sem ter dinheiro. Ou seja, o cara já está quebrado, falido. Lá no sul a gente fala assim, mais quebrado que arroz de terceira, né? E está naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado que está. Mas apesar de não ter dinheiro, ele tem amor ao dinheiro. Então, além de não ter grana, ele tem a raiz de todos os males. Nós precisamos entender que o problema nunca foi o dinheiro, mas a maneira que nos relacionamos com ele. Eu não vou falar só sobre dinheiro, mas eu estou desenvolvendo aqui, né, um raciocínio que acredito que é importante para onde nós vamos. Em Salmo 62:10, a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A Bíblia não está dizendo, se a riqueza aumentou, jogue tudo fora porque o dinheiro é um problema. A Bíblia só está dizendo, não ponha nele o seu coração. Alguém disse com muita propriedade que errado não é o crente ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem o crente. Os antigos diziam assim, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. O problema da avareza é o apego, é colocar o coração. Agora Deus está dizendo, se você me honrar, me distinguir, me colocar acima, e o dinheiro não for um concorrente meu no seu coração, e diz, eu posso encher os seus celeiros, fazer transbordar os seus lagares, porque eu não vou te perder por concorrente. Basicamente, a Bíblia está falando de uma atitude correta que blinda o coração, para que a gente não se perca no processo e possa ser divinamente autorizado a prosperar. Gente, eu acredito que Deus quer que a gente prospere. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de luxo, muito menos de ostentação. Porque o único propósito para Deus prosperar um crente é que ele seja generoso, é que ele abençoe outras pessoas, é que ele abençoe o reino de Deus. Mas eu estou seguro que quando Deus fala de celeiros cheios, lagares transbordantes, Ele está falando no mínimo de algo que a maioria de nós não vive. O que é? É você ter a provisão antes da necessidade. Porque nós vivemos a cultura do crédito, gente. Nós gastamos para depois correr atrás de como pagar. E hoje em dia para nós provisão é conseguir pagar as contas. Eu tenho um
conhecido que outro dia falou assim: hoje em dia só estar zerado no banco já é prosperidade. Você não precisa nem ter dinheiro. Se não tiver endividado, já está próspero. Porque a gente vive a cultura do crédito. Mas antigamente, o crédito ele era quase inexistente. Na época em que esse texto foi escrito, o camarada não tinha cheque especial, não comprava fiado, né? Então normalmente eles plantavam, colhiam, depois colhiam, estocavam no celeiro. Então à medida que os dias iam passando e havia necessidade de alimento, o alimento que eles precisariam comer nas doses, nas rações diárias, já estava estocado. Ou seja, é provisão antes da necessidade chegar. Mesmo que a gente não fale de riqueza, mesmo que a gente não fale de luxo, existe algo que está um pouquinho acima do que a maioria de nós passou a viver como padrão e estilo de vida. Agora Deus está dizendo: eu posso fazer isso por você. Mas o que Ele propôs não foi um sistema de troca ou de barganha. O que Ele propõe é um sistema de refinamento no nosso coração, onde Ele ocupe o devido lugar de honra e de distinção. E a única razão para Ele ter estabelecido isso é porque o dinheiro se torna, ao longo do caminho, uma relação errada com Ele, um concorrente. Então, quando eu olho verdades como essa, eu fico pensando: se Deus estivesse interessado na oferta, Ele aceitaria a oferta de todo mundo, inclusive a de Caim. Aliás, quando chega no Novo Testamento, a Bíblia fala de Jesus sentado diante do gasofilácio. Você consegue imaginar um culto onde Jesus estivesse fisicamente na frente do gasofilácio onde nós vamos ofertar? A maioria de nós ia melhorar a oferta com ele olhando. Eu fico imaginando o constrangimento que seria para alguns de nós. Jesus na frente. Só que a Bíblia diz que ele observava como o povo ofertava. A Bíblia nunca diz que ele observava o quanto, porque o quanto é relativo. Eu já tive época da minha vida, R$50 era troco, era gorjeta. Teve época de R$50 era alimentação da casa por vários dias. Então, dependendo do seu momento, a quantidade ela pode ser vista de forma relativa. O momento que você está vivendo, a fase que você está passando, né? Duas pessoas que deram R$20 de oferta não estão dando necessariamente a mesma coisa. Aquilo proporcionalmente para um pode significar muito mais do que para outro. Então Deus nunca está olhando o quanto. Mas a Bíblia diz que Jesus observava o como. E ele faz um comentário. Ele diz que quem mais contribuiu hoje foi uma viúva pobre. Imagina os discípulos olhando. Uma viúva pobre. Jesus disse: os ricos depositaram grandes quantias. Mas olha o que Jesus diz: eles deram do que lhes sobrava. E diz: essa mulher deu tudo que tinha, o seu sustento. Um dia eu fui fazer a conta dos 2 leptos que essa mulher ofertou. Se você depois quiser ler o texto em Marcos, né, lá no capítulo 12, dos versos 41 a 44. Os leptos eram as menores moedas que os israelitas tinham, que quando trocava isso, né, a combinação do único valor que eles conseguiam ali trocar pelo dinheiro romano. Isso, pela grama da prata, na época que eu fiz a conta, isso deve estar bem diferente hoje, dava mais ou menos em torno de 25 centavos de real. Ou seja, nós não estamos falando de nenhuma contribuição substancial. Se você pensar na contabilidade, no caixa da igreja, entre aspas. Mas aí eu comecei a pensar: peraí, para ter esse volume de oferta entrando, tinha que ter um tesoureiro em tempo integral, recolhendo, guardando no lugar seguro, fazendo as anotações, os apontamentos. E eu comecei a simular de acordo com a época. Eles não tinham registro eletrônico, tinha que ser manual, não tinha papel e caneta, a maneira deles escrever com o tipo de tinta era bem mais lento. E eu fiz várias simulações do tempo que levaria para esse camarada recolher a oferta da mulher, guardar, anotar e voltar para o trabalho dele. E fiz uma outra conta. Qual era a conta? Todo trabalhador em Israel, naquela época, ganhava um denário por dia. Então, todo mundo trabalhava uma jornada de 12 horas. Não tinha jornada de 6, de 8, como nós temos hoje. Era de sol a sol. Então, eu dividi aquele denário do dia por 12 horas. Dividi por minutos. E dividi por segundo, quanto o camarada ganhava. E fiz a simulação do tempo que levou para ele coletar a oferta, registrar e guardar. Só o custo operacional, ele variou de 27 a 29 centavos. Ou seja, aquela mulher foi prejuízo para o reino de Deus. Um dia um irmão da igreja passou perto de mim na hora de ofertar e falou: pastor, quanto custa esse nosso envelope da oferta? Isso era lá no início da igreja. E era a época ainda que eu tinha informações de quase tudo na minha cabeça.
Eu falei, esse aí que você está segurando 12 centavos. Quando eu falei isso, ele falou, melhor eu ofertar 100 envelopes, senão eu vou dar prejuízo, né? Que provavelmente ele estava dando menos do que 10 centavos. E ele falou, se eu gastar o envelope, já não pagou nem o custo operacional. Se você olhar o que a mulher fez, não há ângulo que justifique dizer que aquilo foi uma oferta grande. Mas Jesus nunca falou da quantia. Jesus estava falando da quantidade de honra no coração. Porque ele falou, os ricos deram muito, fizeram como Caim, deram do que lhes sobrava. Então fizeram tudo o que queria, gastaram tudo o que queria. Depois olhou e disse, sobrou, dá para Deus. Hoje em dia a maioria das pessoas não tem nem a façanha de fazer sobrar, e Deus acaba ficando de fora. Mas mesmo que ele fique de dentro, Deus nunca quis a sua sobra, porque sobra não reflete honra. Deus está dizendo, eu quero que você, como Abel, como essa viúva, me ponha em primeiro lugar. Porque se você me colocar em primeiro lugar, e o dinheiro não estiver disputando seu coração, aí eu vou poder fazer por você o que nesse momento, sem que você chegue a esse lugar de maturidade, você não pode. Quem está entendendo? Há uma dinâmica por trás disso. Mas o que Deus está tentando fortalecer é um único conceito. O primeiro lugar é de Deus. Ele sempre tem o primeiro lugar. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele nem titubeou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Em Lucas 14, Jesus diz, ei, se você vai construir uma torre, é melhor sentar primeiro e calcular quanto custa. Jesus usa essa alegoria para dizer que ninguém entra num empreendimento sem primeiro calcular o preço. Em outras palavras, está dizendo, você quer ser meu discípulo? Bota na ponta do lápis. Se você não negar a si mesmo, sua própria vida, não negar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, campos, por amor de mim e do Evangelho, você não pode ser meu discípulo. O tempo todo, todas as mensagens apontam numa única direção. Deus vem em primeiro lugar, antes de nós mesmos, antes de qualquer outra pessoa. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas os serão acrescentadas. Quando Deus é colocado em primeiro, Ele mesmo faz questão de acrescentar o resto. Agora, quando o primeiro lugar dele sofre concorrência, é entregue para outro. O que normalmente você vai ver na ação divina não é Deus dando, é Deus tirando. Porque Ele não quer que o seu lugar sofra concorrência. Porque Deus tem um problema com o ego, necessidade de reconhecimento? É lógico que não. Ele é perfeito, Ele é completo, absoluto em si mesmo. Mas Ele sabe que Ele só poderá completar de fato a minha e a sua vida, se o primeiro lugar no nosso coração for dele. Então, olhando para a Bíblia, a gente vê a questão das primícias, não só na oferta de Caim e de Abel, que mencionamos, o próprio fato de Abraão ofertar Isaac, gente. Para pensar comigo. Em Êxodo, lá no capítulo 4, nos versos 22 e 23, quando Deus está falando com Moisés lá na sarça, Deus diz, olha, você vai falar para o faraó o seguinte, Deus diz para Moisés, eu vou ler o texto, Êxodo 4, 22 e 23, diga a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Desde antes de Moisés chegar no Egito, Deus resumiu tudo que ia acontecer nessa frase. Deus diz, libera Israel, que é meu filho, meu primogênito, ou eu termino matando o seu primogênito. Qual foi a última das pragas? A morte dos primogênitos, e a Bíblia diz que entre eles morreu o primogênito de Faraó. Agora, gente, por que Deus está dizendo que Israel é o seu primogênito? Nós estamos falando de uma nação. A Bíblia diz só dos homens de guerra que puxavam da espada, alistados no exército, de 20 anos de idade para cima. Eram mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para a época era média generosa, e der 3 filhos, que é média de hoje, só o Jacó teve 13, 12 homens e Diná uma mulher. Isso significa que para cada um dos 600 mil, você multiplicou famílias de 5. Então, o marido, a esposa e 3 filhos. Então, 600 mil vezes 5. Essa conta já foi para 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Aquilo era uma massa humana, além da capacidade de ser visualizado. A Bíblia diz que Balaão sobe em 4 montes diferentes, ele não consegue ver o fim do povo. Era gente demais, era um mar de gente. Como que Deus olha para aquela massa humana e diz, é meu primogênito? Porque um dia, o homem com quem ele fez uma aliança,
e do qual descenderia todo aquele povo, Abraão. Deus diz para ele: eu quero o seu filho, o primogênito, o filho da promessa, em sacrifício. Abraão diz: sim, Senhor. Alta madrugada, ainda cedo, não hesitou, não esperou, não tentou gastar o dia de despedida com o filho. Disse: eu obedeço imediatamente a Deus. E ele vai oferecer Isaac no altar. No momento que ele está para sacrificar o menino, o anjo do Senhor brada e diz: não faça isso. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler tentando me colocar lá dentro da história, imaginar como seria, trocar de lugar com o personagem. Eu acho que eu, no lugar do patriarca, do velhinho, imagina a tensão, gente. Eu sou não só pai, eu sou avô de 3 já. Que agonia um camarada que esperou 25 anos o cumprimento da promessa, agora não apenas ter que entregar o que ele sonhou tanto, mas qualquer pai, né, sabe que os filhos são o maior tesouro, e estava disposto a ir até o fim. Aí o anjo do Senhor diz: não faça isso. Então, assim, por um lado dá um alívio. Eu, no lugar de Abraão, teria dito: se decida, o senhor quer ou não quer o menino? Eu acho que se eu gritasse isso, o anjo do Senhor bradaria de volta: eu nunca quis o menino, eu queria a sua disposição de entregá-lo. E já que eu tenho o que é mais importante para você, quer saber, toma de volta o menino, e de lambuja eu lhe dou uma descendência numerosa. Mas algo aconteceu nesse dia, para lá na frente, Deus pegar todos os que se originaram desse menino e continuar dizendo: ele, Israel, é o meu primogênito. O que é que está por trás disso? E eu queria te ajudar a entender o que é que está por trás disso. O livro de Romanos nos fala, no capítulo 11, no versículo 16: se as primícias são santas, a massa também é. Mas ele diz assim: se a raiz é santa, os ramos também são. O que é a raiz? Quando a semente germina, a primeira parte que brota e vai surgir ali é a raiz. Antes da planta crescer para cima, normalmente ela vai crescer para baixo. Agora, se a primeira parte de algo, a raiz, é santificada, todo o restante que virá daquilo que já foi santificado junto com a primeira parte. Os ramos também serão santos. Quando a Bíblia diz: se a primícia é santa, a massa também é. Na festa de primícias, você tirava primeiro o primeiro feixe. Normalmente com o feixe eles abraçavam, com o braço eles abraçavam e formavam um feixe de trigo. Com o outro passava a foice. Quando tirava o primeiro, parava na hora, ia apresentar diante do sacerdote, diante de Deus, através do sacerdote, oferta de movimento. Depois volta para terminar de colher. No final da colheita, havia um sacrifício e um pão, chamado pão das primícias, seria oferecido a Deus. A Bíblia está dizendo: se as primícias são santas, a massa, que será trazida 50 dias depois, também é. Porque tudo aquilo que sai do que foi santificado pelas primícias, foi santificado junto. Então preste atenção: quando Abraão santifica o primeiro filho, ele santificou o restante de uma linhagem. O anjo do Senhor aparece a Josué quando eles estão para atravessar o Jordão e vão conquistar Jericó. E Deus diz: ninguém pega nada de Jericó. Vocês vão destruir tudo, mas Deus diz: o tesouro é meu. Deus não está dizendo é tudo amaldiçoado. Deus está dizendo: o ouro, a prata, tudo que tiver de precioso é meu. Vai ser trazido para o meu santuário. De acordo com as leis da guerra, que já eram claramente conhecidas naquela época, todo mundo que vencia um outro povo tinha direito ao despojo. Deus diz: em Jericó ninguém toca. Por que Deus pediu isso? Porque quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante de onde aquilo foi tirado. Ao santificarem a primeira cidade conquistada, estariam santificando toda a terra. Deus diz: ninguém brinca com isso. Aí o miserável do Acã vai lá e cobiça as barras de ouro, a capa babilônica, e esconde. O que é que aconteceu? O próximo inimigo era tão fácil de vencer e conquistar que Israel nem mobilizou o exército. Eles dizem: manda um batalhão que resolve. Até o nome da cidade era pequena, Ai. A Bíblia diz que Israel foi batido pelo inimigo, e Josué vai reclamar com Deus. O que é que as nações em volta vão dizer? Depois dessa conquista grande, a gente passa essa vergonha. Imagina Deus dizendo: fui eu que meti a mão no que não poderia. E aí Deus começa a dirigir Josué para encontrar quem havia quebrado uma lei. Tem gente que acha duro demais o que aconteceu com Acã.
Mas enquanto que aquilo que era de Deus e deveria estar entre as primícias santificadas não foi restituído, a unção de conquista, ela foi comprometida. Quando aquele assunto foi consertado, então agora as próximas cidades começam a ser conquistadas. Essa lei está em todo o lugar que você encontrar das Escrituras. E sabe, nós precisamos entender, não se trata só de dinheiro. Como eu falei, eu demorei para entender, porque meus pais queriam que a gente aprendesse. Meu pai dizia assim, ó, não lê nada, não lê gibi, não lê coisa nenhuma. Gibi é coisa que a nova geração nem sabe o que é, dá um Google depois. Quer dizer, não lê coisa nenhuma enquanto você não lê a Bíblia. Deus primeiro. Quando você acordar, seus primeiros minutos, seus primeiros momentos do dia pertencem a Deus. E sabe, nós começamos a perceber várias questões. Para mim, normalmente o mês de janeiro, salvo raras exceções, costuma ser um mês de consagração. Por quê? Eu quero santificar o restante do ano e todos os meses. Sabe, fico feliz de numa data como essa, que a gente acha que é de férias, no meio da semana, chegar aqui e ver a igreja cheia e vocês num tempo como esse, numa semana de primícias, buscando a Deus. Porque colocar Deus em primeiro lugar tem um poder não só de organizar os valores dentro de nós, mas desata algo nas nossas vidas. Mas eu e você precisamos entender que se por um lado, quando a bênção, e isso é bem destacado, né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, há resultados, nós precisamos entender que não só a guarda das primícias tem, ou a observância da lei tem resultado, mas a violação também. Não só no que aconteceu com Acã. Se você puder abrir comigo, no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1, eu vou começar no verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Outras traduções dizem numa bolsa, um saco furado. O que é que estava acontecendo com esse povo? Se você voltar alguns versículos, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deva ser reconstruída. A geração de Ageu está vivendo o período pós-exílio de Babilônia. Depois de 70 anos no exílio de Babilônia, eles agora voltam para reconstruir não apenas a cidade, mas com a missão de reconstruir também o templo. Só que o povo chega, vai se estabelecendo, restaurando, reconstruindo suas casas, mas ninguém mexe com o templo. E todo mundo fica dizendo, não chegou a hora, não chegou o tempo. Verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Deus diz, deixa eu dar uma aula para vocês, e vocês vão aprender olhando para a própria vida. Vocês semeiam muito, colhem pouco, vocês comem, não se fartam, vocês bebem, não se saciam, vocês vestem, não se aquecem. E quem recebe, recebe para colocá-lo num saco furado. Deus diz, presta atenção no que está acontecendo com você e avalie se você acha que as coisas estão normais. Verso 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, aqui nós temos causa e consequência. Por isso, por esse motivo, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O mais interessante é que Deus está dizendo que foi ele. Ele não está dizendo que foi o Satanás. Ele não está dizendo que vocês têm que expulsar o tranca-rua. Ele está dizendo, sou eu que estou segurando. E a pergunta é por quê? Aí Deus começa a orientar o povo e dizer, vocês precisam me colocar em primeiro lugar. Porque eles se colocaram em primeiro, deixaram Deus por último. Então você chega no verso 15 de Ageu 2 agora. E Deus diz assim, agora considerem
tudo o que aconteceu desde aquele dia. Que dia? Deus diz, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele dia, antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu seria com queimadura, com ferrugem, com granizo em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. O propósito do juízo não é destruir ninguém, é recuperar, é restaurar. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, Deus diz o dia e o mês. Ele está dizendo, anota aí na folhinha, no calendário. Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte: ainda há sementes no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, agora que vocês pararam de botar a casa de vocês em primeiro lugar e colocar a minha, Deus diz, agora o jogo vira. O que é que Deus está estabelecendo? Regras para nos controlar, para nos chantagear, barganha? Não. Um princípio de alinhamento com o que é importante, com o lugar dele. E muitas vezes eu e você precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos entender algumas verdades e princípios que eles são inegociáveis. Eu comecei a partir do momento em que eu fui reconhecendo essa questão da violação ou guarda de primícias como uma lei espiritual. Quando você chega no Novo Testamento, gente, não tem uma festa de primícias como tinha no Antigo Testamento. Você não tem ordenanças de que as coisas sejam feitas exatamente de acordo com o modelo do Antigo Testamento. Mas o que eu e você temos é uma lei espiritual que atravessa a aliança do Antigo Testamento para a aliança do Novo Testamento. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele está falando com a igreja de gentios convertidos. Ele não está falando com os judeus que viviam debaixo da lei. Mas ele diz, se as primícias forem santas, a massa também é. Ele está dizendo, mesmo que a gente não reproduza o modelo exato de culto que eles faziam, tem uma lei por trás disso. A lei está por trás do que acontece com Abel e com Caim, por trás do que acontece com aquela viúva pobre, por trás do que acontece com Abraão. A lei está em todas as áreas. Não se limita a questões materiais e financeiras. Mas quando eu e você colocamos Deus em primeiro lugar, isso vai fazer toda a diferença. Quando você olha para o início da história da igreja, um documento que é considerado o mais antigo documento, né, escrito de catecismo cristão, de orientação aos novos, ele é chamado de Didaquê. Ele mostrava os cristãos do primeiro século dando primícias. Isso não significa que nós temos uma diretriz de criar um modelo de ofertas, mas eles entendiam que a lei, espiritualmente falando, ela se estendia e aplicava. À medida que eu comecei a perceber isso, eu falei, bom, não preciso obrigar ninguém a fazer, mas também não sou proibido de fazer. E para cultivar um valor em relação a Deus, eu comecei a praticar em todas as áreas que eu pudesse, acionar a lei espiritual das primícias. Deus primeiro. Eu fiz isso sob várias perspectivas e ângulos. Quase tudo na vida que Deus me deu de importante, de especial, de valioso, o primeiro sempre voltava para Ele. Eu voltei a primeira moto, eu voltei a primeira casa, eu fiz um monte de coisa. Não estou dizendo que você tem que fazer, só estou dizendo que a consciência do princípio começou a me levar a trabalhar de tal forma, a dizer, peraí Deus, o Senhor vem antes do que eu mesmo. E por mais que o Senhor esteja me abençoando, eu quero te honrar, eu quero fazer distinção. E não se trata só de haver ou não necessidade para que você faça algo. Aliás, algo que eu aprendi com o tempo é que honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. Outro dia eu vi alguém dizer, não, a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, mas financeiramente não faço nada porque eles não precisam. Falei, como é que é? Eles podem não ter necessidade material e financeira, mas você deve gratidão e honra por tudo que te fizeram uma vida inteira. Que conversa é essa? Não precisa, eu não faço. E muitas vezes a gente olha na perspectiva errada. Mas à medida que eu comecei a trabalhar essas questões, eu e toda a minha casa começamos a viver uma revolução. Desde 2005, quando estabelecemos a igreja em Curitiba, eu lembro que Deus me deu uma direção e diz, nesse primeiro ano você vai fazer sozinho e vai chamar a igreja a olhar para você. A partir do ano que vem, você deixa quem quiser te acompanhar vir atrás. O Senhor me disse, sempre comece o ano com uma semeadura diferenciada, uma possibilidade de oferta diferenciada.
Deus diz, o propósito não é o valor que será arrecadado. E para deixar claro para a igreja que o nosso interesse não era, nós instituímos algo desde o primeiro ano. Tudo que entrasse naquela oferta especial, que a gente chamava de semeando, né? Sempre botava semeando o próximo ano. A gente ofertava para outros ministérios, outras igrejas, outras obras missionárias. A gente nunca ficou com absolutamente nada daquilo. Porque a gente dizia, nós enquanto igreja, instituição, também queremos ofertar. E queremos mostrar que não estamos atrás do recurso. Nós começamos a viver uma revolução. De 2006 para cá, nós estamos falando aí, né, de 19 anos já que se passaram, de janeiro de 2006 até 2025. E eu posso te dizer que nós fomos assistindo progressivamente aquelas pessoas que entendiam o princípio. Tinha gente que não tinha muita coisa a fazer. E eu dizia, gente, você não precisa ter dinheiro. Cash, dinheiro sobrando. Você pode fazer algo especial com o que você já tem. E nós começamos a viver milagres atrás de milagres. E temos uma história inegável ao longo dos anos. Depois aquilo foi ficando um hábito tão forte que quem se convertia e estava sendo cuidado, aprendia com quem já fazia. Chegou uma hora que a gente não falava mais nada sobre o assunto na igreja. Mas nós começamos a ter uma cultura que para mim o mais importante não era apenas ver o povo romper e prosperar materialmente, mas em primeiro lugar era vê-los consolidar o relacionamento com Deus numa das áreas de maior concorrência. E eu queria, nesse último dia dessa semana que vocês estão tirando, né, não apenas trazer à luz esses princípios espirituais. O livro do Apocalipse, né, fala dos 144 mil que são as primícias para Deus e o Cordeiro. Significa que mesmo na dinâmica da graça existe algum conceito e aplicação dessa lei em várias áreas que não se limita apenas a questões materiais. Mas eu comecei a perceber, entender e encorajar as pessoas. Vamos colocar Deus em primeiro. Existem formas que nós podemos fazer isso. Mas eu particularmente não gosto de dizer ao outro o que é que ele tem que fazer. Eu lembro que o discípulo, aqui eu passei a liderança da igreja em Curitiba, nossa, lá o Marciano, que eu comecei a igreja na casa dele. Eu lembro que no início da vida empresarial dele, tinha uma dificuldade enorme de romper. E ele um dia me procura e falou, olha, eu estava orando. E depois de te ver falar sobre primícia, eu entendi que eu preciso honrar mais a Deus. Ele falou, eu vou dar a Deus o melhor dia de faturamento das minhas empresas. Eu olhei para ele e falei, você tem certeza que ouviu Deus? Senão eu vou achar que você está maluco. E faturamento não é o ganho, gente. O camarada pegava o valor todo de toda a venda do movimento, do melhor dia, e dizia, vai tudo. Quer dizer, quantos outros dias ele tinha que lucrar para bancar aquele dia? Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Quando ele começou a fazer aquilo, ele começou a viver milagre atrás de milagre. Mas um dia eu chamei ele e falei, olha, eu não costumo interferir em nada que ninguém faz. Mas deixa eu te propor uma coisa que vai te fazer viver mais milagre do que agora. Ele falou, qual? Eu falei, dá o primeiro dia. Ele falou, mas o primeiro dia o povo não recebeu, nunca é o melhor dia. Eu falei, não é o melhor na contabilidade, mas na sua declaração de colocar Deus em primeiro, vai ser. Eu falei, o que você pode fazer no fim do mês, você vê a diferença entre o primeiro e o melhor dia e dá o resto depois. Mas dá o primeiro dia de começo. Eu falei, eu não interfiro em nada, mas eu creio que eu estou te falando pelo Espírito de Deus. Ele falou, vamos fazer um teste. Pensa no homem que passou a viver o sobrenatural, como eu nunca tinha visto. E os negócios mudaram. Sabe, não significa que ele é refém de fazer isso a vida inteira. Às vezes há estações onde Deus está trabalhando algumas coisas conosco. O que eu não gosto é de colocar padrões. Por exemplo, tem gente que fala, pastor, meu devocional é melhor de noite. De manhã eu estou dormindo, minha cabeça não funciona. Ok. Mas se você puder combinar uma prática com uma outra lei e para você der certo, melhor. Não estou dizendo que é algo religioso, inegociável, né? Que o devocional não possa ser em outro horário. Mas à medida que nós vamos aplicando essas leis, santificamos a primeira parte do dia, você vai ver que seu dia vai ser diferente. Começa orando, começa com a palavra, começa buscando a Deus, né? Não apenas por ter colocado Ele em primeiro lugar, mas por ter aberto espaço para Ele agir, intervir na sua vida, vai fazer toda a diferença. Já faz muitos anos que eu não sei o que é comer a ceia de ano novo. Porque enquanto todo mundo quer começar o ano comendo, eu tomei a decisão, eu quero começar jejuando. Eu quero entregar algo para Deus que eu sempre valorizei minha vida inteira, comer.
Então, eu passei a fazer isso por uma atitude e um gesto de honra. Minha esposa falou, você vai jejuar o dia 1º? Eu falei, o dia 1º todo não. Provavelmente vou almoçar com vocês como família. Mas os primeiros minutos do ano não tem chance de vocês me arrastar para mesa nenhuma. Agora, isso significa que você tem que fazer o que eu fiz? Não, é a minha convicção. Mas em todas as áreas eu tenho procurado agir dessa forma. E eu quero deixar um encorajamento a você, que não apenas seja essa possibilidade de aplicação abrangente, mas eu quero te encorajar. Hoje é o último dia da campanha da semana. Eu quero te encorajar a fazer uma oferta especial a Deus. E é você que vai entender o que é especial, mas que possa colocar Deus em primeiro lugar nesse início de ano. E se você por alguma razão não estiver convencido, convicto, eu não quero que você faça só no embalo, nem na emoção. Mas se a palavra está gerando dentro de você convicção, fé, está trazendo clareza de entendimento, eu vou dizer uma coisa. Eu já escolhi muitas vezes no início de ano abrir mão de coisas que eu queria, que eu estava mirando, que eu tinha me organizado. Pode ser Deus primeiro. E terminar o ano com muito mais do que aquilo que eu teria conseguido sem Ele, eu teria ficado só naquilo. Mas o maior efeito para mim nunca foi a bênção financeira. Foi sempre perceber o quanto o relacionamento com Deus vai se consolidando. Cada vez que nós estamos afirmando, o Senhor está em primeiro lugar. O Senhor vem primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Então eu gostaria que nós pudéssemos terminar, não apenas fazendo oferta daquelas de rotina, de protocolo, mas que você pudesse considerar, dizer, eu posso fazer algo especial. Talvez você não veio pronto, não veio preparado. Talvez seja melhor você pensar e orar para não agir na emoção. E você possa escolher, dizer, não, eu vou fazer isso ao longo do mês, depois de digerir isso com muita calma. Mas assim, eu quero que você considere e ore a respeito. Eu falo isso com muito temor. Eu não vim aqui brincar com vocês, eu não vim manipular ninguém. Esse é um assunto que muitas vezes para nós é um desafio ensinar. Meus pastores me falam, nós nunca vimos alguém que vive tanto milagre como você. Um dia desse meu filho falou, pai, eu te vejo a vida inteira fazer de tudo para não ganhar dinheiro, para abençoar os outros. E não existe jeito de ganhar de Deus. É impressionante o que acontece com você. E às vezes eles falam, contam mais as histórias. Eu digo, não posso contar a história. Minha história é fruto da minha caminhada, do meu entendimento. E às vezes as pessoas criam expectativa de que elas vão ter a mesma história. E algo que eu tenho percebido é que cada um de nós vai escrever a própria história, dependendo do seu nível de interação, do seu nível de fé, do seu nível de maturidade, né? Mas esse é um assunto que há muitos anos eu comecei a me dedicar a ensinar mais. Não buscar um meio de barganha e dizer como é que nós lucramos. Mas, gente, se existe uma forma de cumprir o propósito, que é honrar Deus, e depois de cumprir o propósito, ainda ter o efeito colateral, para que o propósito possa viver sendo cumprido como uma bola de neve, no efeito progressivo. A pergunta é, por que deixaríamos de fazer isso? Então, eu quero terminar deixando um encorajamento de fé para o seu coração. Alguns anos atrás, porque a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. O que eu vou falar agora não é para que você faça. 2018, depois de muitos anos, eu e minha esposa estávamos nos organizando e eu tinha conseguido, me programar e dizer, nós estamos juntando para 2019 o dinheiro de entrada para uma casa que nós íamos financiar. Nós estávamos sem casa própria há muito tempo e a gente vinha se organizando. Eu estava num evento e eu sabia que o pastor, que é um homem sério, iria levantar uma oferta especial para os projetos. E na minha cabeça me programei para dar o que eu achava ser uma boa oferta. Eu inclusive já fui com o valor em dinheiro e em espécie separado. Hoje em dia a gente já não carrega muito o dinheiro, mas eu dizia, eu quero colocar a oferta em dinheiro. E eu estava num auditório que eram milhares de pessoas. Então, eu levei o que para mim eu achava que era custoso, uma oferta de R$1.000. E pensei, se todo esse povo der cada um R$1.000, nós temos milhões de reais aqui. Estava achando que estava arrasando. Na hora da oferta, eu peguei um envelope assim, com alegria, dizer, Deus, vou te entregar isso. O Espírito Santo falou comigo, sério? Mas aquele sério eu entendi que era tipo, só isso? Eu falei, só? Se todo mundo der 1.000 aqui? Aí o Senhor falou, com tudo que eu tenho feito por você? Ele falou, não estou cobrando nenhum outro, mas você? Eu
Falei para Deus, o senhor acha que eu não sou louco? Peguei no envelope e aumentei um 0 a mais, 10. Minhas pernas começaram a tremer. Falei, talvez eu não seja tão louco. Fosse hoje em dia do meme, já estava tocando a musiquinha. Eu não sou tão forte como eu pensava. Mas a hora que eu escrevi os 10, a voz falou comigo de novo. Sério? Eu falei, Deus, acabei de orientar o nosso pastor que veio junto a dar uma oferta. Ele falou, da igreja, não sua. Nós demos alguns milhares de livros para o projeto. A editora fez, não você. Eu falei, tá bom. Aí fiz a loucura da minha vida, nunca tinha feito. Aumentei um 0, 100. Falei, vou ter que pedir para parcelar isso. E no mínimo 10 boletos e não sei como é que vou pagar. Com medo de passar vergonha. Mas havia uma convicção do Espírito Santo. Então, de novo, estou dizendo, não estou sugerindo que você imite. Eu voltei para casa e falei para minha esposa, sabe aquele dinheiro que nós estávamos juntando para a entrada da casa? Ela falou, sei. Falei, foi embora. Ela o que houve? Falei, Deus me dirigiu a ofertar. Ela falou, então não foi embora. Ele será multiplicado. Nós vivemos um milagre tão extraordinário na virada do ano seguinte, 2019 para 2020, que eu não tenho nem tempo, e acredito não é o propósito de detalhar aqui. Mas aconteceu uma convergência de tantas coisas como a gente nunca sonhou ser possível. E Deus nos levou muito além. E eu fiquei pensando, se eu tivesse defendido aquele 100, eu teria dado a entrada. Eu estaria pagando aquele financiamento gigantesco por muitos anos e não teria intervenção. Mas quando você diz, Deus, o Senhor primeiro, sua casa antes da minha, isso faz diferença. Agora, repito, uma resposta de fé, um direcionamento. Eu acho que não é o tipo de coisa que é moda. A Bíblia diz que Barnabé vai lá, vende a propriedade e entrega. A Bíblia nos mostra que o Ananias e Safira estão de olho. Vamos fazer alguma coisa também. A gente não pode fazer porque outros estão fazendo, não pode fazer para ficar para trás. Agora, o Espírito Santo estava trabalhando algo, mas eles queriam de alguma forma adaptar. E eu digo para as pessoas, só procure sempre discernir, porque depois de você discernir, você não pode brincar. O pastor, Deus não está falando nada no meu coração, eu não sinto coisa nenhuma. Ok, então não faça. Até que você sinta, e se realmente não sentir, não faça. Porque eu quero crer que vocês já são fiéis nos dias, nas ofertas do dia a dia. Mas honestamente, eu não consigo iniciar um ano sem fazer coisas especiais. E eu nunca faço isso só na igreja. Eu amo a casa de Deus, pode ser como Davi, sempre começo por ela. Mas eu sempre estou mirando pessoas e orando e perguntando a Deus, o que é que eu posso fazer por mais alguém? O que é que eu posso fazer por outras pessoas? Eu posso te dizer, são 19 anos vendo milagre atrás de milagre, que nos permite abençoar cada vez mais gente. E honestamente, eu quero dividir isso com você. Talvez você seja novo na fé, esteja começando. E sua resposta de fé vai ser para um passo bem menor. Eu particularmente não gosto de contar muito dessas histórias, porque eu nasci e cresci no lar cristão. Eu estou há mais de 50 anos metido nesse negócio. E de carona, vendo a experiência dos meus pais, de outros, de gente que eu pastoreio, de amigos. Então, de forma alguma, eu tentaria arrastar alguém que está começando. Eu diria, vá formando sua própria fé. Mas lembra do que Deus, através de Malaquias, disse? Provai-me nisso. Deus está dizendo, só tem um jeito de você saber se funciona. Me ponha à prova. E eu tenho dito às pessoas, comece de forma tímida. Mas comece. Faça alguma coisa. Em primeiro lugar, pelo alinhamento espiritual. E segundo, pelo transbordar das bênçãos de Deus. Eu tenho certeza. Como diz lá o Salmo 127, inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. O mais dedicado que você seja, quando existe o plus, aquele algo mais, a bênção de Deus, nós vamos onde os nossos esforços jamais nos levariam. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pastor, antes talvez eu precise de você para dar orientação prática, como vocês costumam fazer a contribuição. O pessoal vai distribuir envelopes, eu acho que podemos fazer isso. Temos alguma forma eletrônica? Ok. Vai estar na tela. Mas antes de fazer isso, você pode até ficar de olho aberto para pegar um envelope, mas eu gostaria que a gente orasse.
E que antes de qualquer coisa, a gente pudesse reafirmar o senhorio de Deus nas nossas vidas. Reafirmar que o primeiro lugar é dele, não apenas na área financeira. Sabe, que você possa fazer mais para Deus esse ano. Tem gente que entra ano, sai ano, nunca lê a Bíblia. Gente, se você lê 3 capítulos da Bíblia, de segunda a sexta, dia de semana, 4 no sábado e no domingo, você lê a Bíblia inteira em um ano. E tem crente que entra ano, sai ano, nunca leu a Bíblia. Comece 3 capítulos. Ainda dá para parcelar, um de manhã, um no almoço, outro à noite. Eu sugiro que você já faça os 3 logo de manhã, para dar a Deus o começo do dia. Sabe, tem muitas coisas práticas que nós podemos fazer. Separar um pouquinho mais tempo no devocional, tempo de oração, incluir a rotina de jejum nas nossas vidas. Tudo o que nós fazemos, colocando Deus em primeiro lugar, fará toda a diferença na nossa caminhada. Amém? Pai, nós oramos junto com cada um dos nossos irmãos e irmãs hoje. Nós clamamos diante de Ti no temor do Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido liberada. Nós Te pedimos, ó Deus, que possamos sair daqui com mais do que informação a ser digerida ou processada. Nós oramos que possamos sair desse lugar debaixo de despertamento espiritual, debaixo de entendimento dos céus. Nós oramos pelo sopro dos céus. Nós oramos por um novo nível de compreensão. E Pai, queremos santificar o ano de 2025. Ao te separar os primeiros dias do primeiro mês, te buscando, nós queremos consagrar todo esse ano. Nós oramos, ó Deus, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um. Nós oramos, ó Deus, que o Teu propósito seja vivido, alcançado e experimentado por cada um. Mas nós oramos, Pai, que possamos de fato não apenas compreender a Tua palavra, mas corresponder com o Senhor. E por isso nós clamamos, traz luz e entendimento espiritual, traz revelação, traz o despertar da fé no coração de cada um, para que possamos não apenas crescer em maturidade, mas nesse lugar de submissão ao Teu governo e ao Teu senhorio. Te entregamos, Te consagramos essas ofertas hoje. E queremos, de fato, fazer algo especial para reconhecer o lugar de importância que o Senhor tem nas nossas vidas. Que a bênção do Senhor possa vir, ó Deus, não porque estamos tentando fazer uma barganha, mas porque compreendemos um lugar que nos permite, que nos autoriza a ser abençoados e prosperar, para que a gente siga nesse ciclo de continuar transbordando tudo o que o Senhor fará nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, assim que acabar o culto, queria que você ficasse de pé. Você pode trazer e depositar a tua oferta aqui na Gasofilasco. O pastor fez uma promoção nos livros, amado, R$20 cada livro. Ele vai lá para trás agora, aquele que deseja um autógrafo, né, um livro autografado, ele vai estar lá assinando. Se eu fosse você, investia na tua vida, adquirir esses 2 livros, R$20 cada um. Amém? Levante suas mãos. Pai, obrigado por esse ensino, por esses princípios aplicados em nossas vidas. Que saímos daqui não só com informações, Senhor, mas com a disposição de colocá-los em práticas e mudar todo o curso da nossa vida durante esse ano. Ó Deus, que Tu venha abençoar a vida daquele que é fiel, daquele que tem sido extravagante, principalmente, Senhor, aquele que tem Te honrado com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que é. Nos abençoa, nos leva na Tua paz, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas de generosidade, de proteção sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, querido. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha canção. Junto a Ti é o meu lugar.
minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte